seguinte, estamos recebendo no nosso programa de hoje a fadinha sensata de São João Batista, nossa secretária de saúde, Karen Geller Leopoldo. Secretária Karen, boa tarde. Boa tarde, Jonas. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Super. É um prazer poder estar mais uma vez aqui com vocês. Secretária, eu conversava com a senhora fora do ar e eu fiquei assustado com as informações que a gente tem de sexta-feira pra cá, com relação à evolução dos casos suspeitos aqui na cidade. Tá dobrando o número de pacientes com sintomas suspeitos do coronavírus aqui na cidade? Sim, Jonas. Na verdade, existe uma relação direta entre estar em reclusão, em isolamento, e a gente conter o avanço do vírus, e não estar mais em isolamento, ou seja, eu largo mão de tudo, vou para as ruas, e esse fenômeno que acontece em São João desde quinta-feira já repercute nas nossas unidades e na emergência do hospital. Para você ter uma ideia, na terça-feira passada nós estávamos bem felizes porque foi a primeira terça-feira nos últimos anos, eu acho, em que não tinha nenhum paciente na emergência do hospital à tarde. Sim. Em compensação, agora subiu de 64 pacientes dia para quase 90 pacientes dia de atendimento de novo lá na emergência do nosso hospital e também aqui no nosso centro de triagem. Nós montamos um grupo de monitoramento em que a gente monitora todos os pacientes com sintoma respiratório atendidos nas unidades. Certo. Iniciamos na quarta-feira com o monitoramento, tínhamos 11, na sexta já eram 31 e hoje já são 67 pacientes monitorados, o que dá uma progressão geométrica e mais que progressão geométrica. E casos suspeitos, na sexta-feira nós fechamos a sexta com 1, que era aquele paciente que a gente ainda aguardava o resultado da época que viajou para São Paulo. Ainda aguardamos, inclusive. De sábado para segunda, nós subimos para 7 suspeitos. E ontem aumentou mais 3. Então hoje nós estamos com 10 suspeitos de sexta para hoje, terça-feira. O que isso me traz de informação? Claro, a gente aumentou a circulação de pessoas na rua, aumenta a chance de contágio. Ah, secretária, mas todo mundo vai pegar a Covid. Sim, todo mundo vai pegar a Covid, mas se todo mundo pegar a Covid nos próximos 15 dias, nós não teremos capacidade de atender todo mundo no hospital. Sim. Nós fizemos uma projeção estudando os dados epidemiológicos do Brasil. Tem muita gente colocando aí nas redes sociais de que a gente não tem que se importar com a Itália porque nós não somos um país frio como a Europa, nós somos aqui, Santa Catarina. Calma lá. Se a gente olhar a curva do Brasil, considerando o primeiro mês de vigência da doença no Brasil, na Itália, na Espanha, na China, o Brasil está igual. Se o Brasil está igual no primeiro mês, ele vai ser igual ao resto. Isso é matemática, é estatística, não tem como fugir, são probabilidades. E aí o que a gente está fazendo para se proteger? Nós tínhamos a faca e o queijo na mão para fazer toda a prevenção. Todo mundo fala, tão bonito falar prevenção. Ai, nós vamos nos prevenir. A saúde tem que cuidar da prevenção das pessoas. Ok, nós apresentamos um plano de prevenção. E o que o povo está fazendo? Desdenhando, rindo de nós, dizendo que nós montamos um circo. Gente, vamos cair na realidade. A nossa cidade tem que se proteger, nós temos tudo para se proteger. Só que se a população não apoiar a gente nesse momento, não vai ter EPI que dê conta, profissional que dê conta, estrutura hospitalar que dê conta. E na hora que a gente tiver que de fato decidir quem fica e quem parte, quem vai ser responsável? Que é o que acontece nesse momento nos países da Europa, né? Já estão tendo que fazer essa escolha, inclusive nos Estados Unidos já começaram a fazer essa escolha porque os casos saíram do controle. Agora, secretária, a senhora acredita que as medidas adotadas aqui no município nessas primeiras semanas da pandemia ajudaram o município a não ter nenhum caso confirmado até esse momento? Com certeza. Eu acho que o povo, no primeiro momento, ele obedeceu a orientação de isolamento. A gente sabe da gravidade da situação econômica, a gente sabe da escolha de Sofia, que é
quem está com dificuldade porque está passando problema financeiro, como fica em casa, aumenta as despesas, a gente sabe de tudo isso. Só que a grande questão é que são vidas em jogo. Ontem eu vi um post na internet que dizia assim: 1% de pessoas vão morrer. É só 1%. Mas se esse 1% for alguém da minha família, para minha família foi 100%. Então, a gente também tem que pensar que nesse momento são vidas humanas que a gente está querendo proteger. Nós fizemos um estudo aqui para São João em que diz o seguinte: dos 40 mil habitantes em média, que a gente não tem ainda 40 mil, mas vamos chutar para 40 mil, nós teremos 1.600 pessoas com Covid. Dessas 1.600 pessoas, 480 vão precisar de internação hospitalar. Nosso hospital tem 30 leitos. Dessas 480 que vão precisar de internação, cerca de 37 vão precisar de leito de UTI. E do total dos 1.600, cerca de 64 óbitos é o que teremos de produto final dessa pandemia aqui em São João. Que é um número absurdo, assustador. É quase a quantidade de mortes que no ano. Que nós temos no ano, exatamente. Claro que eu peço a Deus que isso não se concretize em São João. Nós não estamos profetizando a desgraça, mas são os números que estão acontecendo. E é só a gente olhar para o comportamento do que está acontecendo em São Paulo, do que está acontecendo, já está no Brasil. Né? Já está em Florianópolis. Florianópolis dobrou de 20 casos para 40 casos em 3 dias. E de 40 vai para 80 e assim sucessivamente. Então, mais uma vez eu apelo às pessoas, aos cidadãos, evitem transitar muito na rua. Façam o isolamento à medida que possível. Se protejam, especialmente os idosos, as gestantes, as pessoas com doenças crônicas, com asma, com bronquite, pessoas com dificuldade já respiratória. Esse é o maior público de risco de ter gravidade ao contrair o corona. As pessoas saudáveis estão imunes? Não estão imunes. Elas vão desenvolver sintomas leves, mas elas vão estar contagiando outras pessoas. Então eu posso estar sendo responsável daqui a pouco por passar o vírus para alguém e esse alguém morrer. Claro que isso não é necessariamente culpa minha, mas se todo mundo se pensar desleixado com essa situação, a gente vai contaminar todo mundo. Nós vamos passar para outras pessoas. A grande questão é que nessa pandemia todo mundo se tornou a peça fundamental no controle dela, né, secretário? Todo mundo pode fazer a sua parte de alguma forma. Ontem, a comunicação da Prefeitura de São João informou que dos 7 casos suspeitos de coronavírus aqui em São João, 5 deles estão internados. Uma criança, um adulto, 3 idosas, uma delas com câncer e uma com diabetes. Ainda há um idoso que foi a óbito, que também está sendo investigado se teve relação, se ele tinha ou não coronavírus, se tem relação com isso. Qual que é a situação desses pacientes internados, secretária? Então, a criança segue internada no hospital infantil. A paciente do Hospital Zambuja continua internada. As 2 que estavam internados, uma foi de alta, mas o outro paciente que testou também foi internado no dia de ontem. Hoje nós temos um profissional de saúde nosso que foi afastado por sintomas, e também profissionais de saúde, mesmo sem estar internados, tem que testar. E tivemos mais um paciente no hospital que foi dado entrada internado, e aí, porque agora a orientação só são testados pacientes hospitalizados, por isso que os nossos, a grande maioria é hospitalizado, porque agora é assim. E quando a gente tiver disponibilidade de poder ter os testes rápidos, aí a gente vai poder testar pacientes que não estarão internados. Sim. Nesse momento a gente ainda não tem isso. Estamos aguardando aí os trâmites para que logo a gente possa oferecer o teste rápido futuramente. Mas essa é a grande situação. Nós estamos no intervalo aí de 3 dias, né, já com 10 suspeitos. A gente nunca teve 10 suspeitos desde o início, ao mesmo tempo. Eram 2, 3, aí liberava um, vinha outro. E agora, nesse período curto de dias, nós já estamos com 10.
E com o monitoramento de 67 pessoas, logo a gente vai ter outros pacientes hospitalizados, com certeza. O que pode provocar essa sobrecarga no serviço de saúde se as pessoas não se comprometerem com essas medidas de isolamento, né? Exatamente. Esse início me parece que é bastante revelador com relação a isso. Ainda ontem, quando eu recebi essa informação da assessoria da prefeitura desses 5 pacientes internados, me deu uma preocupação, porque a gente não tem, por exemplo, aparelho respiratório que dê conta para atender todas as pessoas que chegam ao hospital, né, secretária? E essa seria a próxima pergunta. Como é que está essa situação dos aparelhos de respiração mecânica aqui no município? Então, o nosso hospital, ele possui já possuía um aparelho, um respirador e 2 carros de anestesia que são usados no centro cirúrgico, e como agora a gente está com as cirurgias suspensas, eles também são dupla função. Sim. Eles são carro de anestesia, mas também são ventiladores mecânicos. Então, o hospital já possuía, então, condição de atender 3 pacientes em ventilação mecânica. Por doação do CDL e também do Pedroca, a gente conseguiu mais 2 aparelhos, então agora tá para chegar essa semana. Nós vamos ficar com 5 aparelhos e mais 6 monitores cardíacos, porque quando a gente intuba um paciente, ele precisa ficar com monitoramento cardíaco na tela, no monitor. Sim. E aí, o ventilador sem o monitor, ele não tem muita função. Então, nós temos 6, chegou já no hospital, então a gente está aguardando chegar os 2 equipamentos que foram comprados, e com isso o hospital ele tem uma capacidade de atender simultaneamente aí alguns pacientes graves, até que o SAMU venha buscar para levar para o leito de UTI da referência. Então isso vai garantir sobrevida e vai garantir que a gente tenha capacidade de atender. Mas claro, pensando ali em 5. Se nós tiver 6, 7, 8 ao mesmo tempo, aí vai ficar complicado, entende? O município, ele tem como referência os hospitais da capital. Isso já está tudo acertado com o Estado, os procedimentos? O governador, inclusive, está prometendo aí ampliar os leitos de UTI. A nossa região pode receber algum desses leitos ou vai ficar tudo centralizado em Florianópolis, secretária? Isso, vai ficar centralizado, até porque o processo de implantação de um leito de UTI, ele é demorado e ele tem toda uma regulamentação da Anvisa, área física, estrutura, equipamentos que nenhum dos nossos hospitais aqui do Vale tem capacidade de implantar de bate-pronto. Né? É um processo que envolve reforma, construção, ampliação, e isso não tem. A ampliação que o Estado está fazendo já é nos hospitais que possuem leitos de UTI e que estão se reorganizando para ampliar tanto na emergência, na unidade de internação da emergência, quanto na UTI, capacidade de ampliação. Então tem o Hospital Florianópolis sendo devidamente estruturado, o Hospital Universitário, Celso Ramos, regional e infantil, que estão já se reestruturando, se reinventando lá para dar o suporte. A Grande Florianópolis, ela é toda atendida nas referências de Floripa mesmo, então a gente não pertence ao Vale, né? Não é Blumenau nossa referência, nem Itajaí, é Florianópolis. Mas a gente conversei inclusive com o João Vilela, que é o diretor da Urgência e Emergência do Estado, agora de manhã, e ele me passou então de como está a estruturação lá. Aqui no Vale, nós iremos fazer uma reunião entre os secretários para a gente fazer um plano de ação dos nossos hospitais, Hospital de Canelinha, Tijucas, Nova Trento e São João, para a gente se organizar entre nós, também para a questão de transferência de pacientes, para ocupação plena de todos os leitos dos nossos hospitais, caso haja essa necessidade. A gente se ajuda entre nós primeiro e depois, esgotando a nossa possibilidade, a gente acionaria o Estado. Hoje, nesse momento, a gente está com plena capacidade de atendimento, a gente está conseguindo dar conta. A nossa preocupação é como vai se comportar daqui para frente. Se as pessoas continuarem na rua, certamente a gente vai ter um aumento bem importante aí da contaminação. Eu acho que em poucos momentos na história a gente viu saúde sendo consultada e demandada em questões de economia. Muita gente fica surpreendido com isso, mas é o que está acontecendo nesse momento. Inclusive ontem aconteceu, o prefeito Daniel divulgou inclusive um vídeo falando sobre essa questão. Houve uma reunião no gabinete para debater essas questões. E aí é o que está em pauta nesse momento, tanto em São João quanto no Brasil.
Há essa dicotomia, secretária, de ter que optar por um ou por outro, economia e saúde, ou nesse momento as duas coisas podem caminhar juntas? É a grande pergunta das pessoas, inclusive aqui na nossa live, neste momento, né? Sobre a abertura de comércio, quando é que vai abrir, se as empresas vão ou não trabalhar, se as pessoas vão poder voltar a trabalhar. Qual que é o entendimento da senhora? Porque o governador do estado tinha tomado uma decisão até a sexta-feira, depois no domingo reavaliou essa postura de acordo com os números e as tabelas do próprio governo do estado e voltou atrás. Qual que é a leitura que a senhora faz? Tem como conciliar isso ou é precipitado? Assim, há 15 dias atrás, Jonas, nós havíamos feito todo o início dessa mobilização de reestrutura dos serviços, e a ordem de isolamento social, ela se dava para os 15 dias até o início do mês de abril, até o dia 5 de abril, que era justamente o período pré-pico de contágio. Considerando que uma pessoa, ao se contaminar, ela começa a apresentar os sintomas em 5 dias, 4 a 5 dias, o maior período de letalidade de contrair o vírus seria agora, da segunda passada até a próxima sexta. Então, o pedido de isolamento social se organizou e se deu com o apelo das indústrias para o fechamento dos comércios, sempre foi até o dia 5, 7 de abril. Sim. O grande problema é que a gente sabe que a economia ela vai ter um impacto que talvez nós demoremos pelo menos 3, 4 anos para recuperar. É como o nosso prefeito Daniel fala sempre, todos estamos perdendo, todos irão perder de uma forma ou de outra nesse processo todo. E a economia já está sofrendo, assim como a saúde está sofrendo. Então elas podem e devem caminhar juntas no sentido de fazer as ações de prevenção e ao mesmo tempo pensar em estratégias de reerguer a economia. O que a gente não pode é desobedecer esse período, pelo menos até agora, o dia 5, 6 de abril, porque se a gente abrir tudo agora, a gente ainda está exatamente no meio do período de alta contaminação. E aí, deve ser principalmente de meado de abril em diante, isso. E aí o que vai acontecer? Ok, vamos pensar só na economia e vamos abrir tudo. Aí todo mundo vai se contaminar, um monte de gente vai ficar doente, vão pegar tudo atestado, vão ter que ficar em casa em isolamento e as empresas não vão ter pessoal para trabalhar. Entende? E ao mesmo tempo a gente colapsa o sistema de saúde. Então, claro, a preocupação ela tem que ser inteligente. A gente tem que sim achar estratégias de retomada gradativa, de não deixar a economia implodir de verdade, colapsar, mas também não deixar a saúde colapsar. Então, a gente nunca passou por isso. Nem a minha geração, nem a tua, a maioria das pessoas nunca passou por isso. Então, estamos todos num processo de aprendizado diário. Eu digo que eu acordo de manhã e até o final do dia eu já mudei 3 vezes de pensamento, porque as orientações estão mudando 3 vezes no dia. De manhã é uma orientação, de tarde já é outra, porque a gente está tentando se adaptar a todo esse cenário. Então, a preocupação maior do nosso prefeito nesse momento é sim com a economia, também é com a saúde. A saúde, graças a Deus, a gente se organizou. Então, nesse momento, a gente está organizado para o processo. A gente só precisa que a população nos ouça e continue no isolamento, se possível, e a maioria. Mas agora é o momento também de pensar as estratégias para a gente alavancar a economia. E a equipe toda da prefeitura, junto com comandada pelo nosso prefeito, está debruçada em cima de propostas e medidas para que a gente possa ter um plano aí de retomada bem pensado, com o pé no chão, pensando medidas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, para a gente salvar a economia aqui do município e voltar a ser produtivo e tudo voltar ao normal.
Levando em conta que a gente vê desde ontem, o próprio governador falou no domingo, né, e na coletiva de sábado, que iria monitorar o que acontecesse na segunda-feira, a partir de segunda-feira com a reabertura dos bancos, para daí reavaliar as posturas, se iria voltar a endurecer, enrijecer. Me parece que a preocupação do governador fazia todo sentido, né? Inclusive na sexta, secretária, a senhora foi surpreendida, acho que todo mundo ficou surpreendido com a festa com 80 pessoas, inclusive idosos, né? Aqui em São João. E não é uma coisa rara não, Gabriel, uma coisa que tem acontecido e parece que as pessoas estão levando muito na brincadeira. A tua pergunta para a secretária. É verdade, infelizmente a gente tem visto, né, e acompanhado aí realmente essa questão que o pessoal está sendo mal influenciado, eu acredito. As pessoas estão sendo mal influenciadas e aí acabam tendo opiniões aí que realmente não fecham com o momento que a gente precisa estar passando agora. O pessoal tá falando aqui, meu Deus, do jeito que fala, parece que vai tocar o terror. O pessoal participando aqui na live, né? Muita gente preocupado com o comércio. Imagina quando aparecer um caso positivo. Eu acho que, né, secretária, vou falar por mim, né, não vou falar pela secretária, mas são quantos casos monitorados nesse momento? 67. São 67 pessoas dentro de casa sendo monitoradas. Mais 5 internações. Né? Na verdade, agora suspeitos. já são 10 suspeitos. Desses 10, eu acho que 8 estão internados em algum dos hospitais, né? Qual é a média hoje para a gente saber se a pessoa quando ela faz o exame para receber o resultado? O LACEN está demorando cerca de 4 a 5 dias, porque o que acontece? Eles estão priorizando o resultado dos óbitos e dos pacientes em UTI. Como aumentou muito a demanda, o LACEN, ele tá, antes a média que seria 48 horas para a entrega do resultado, está demorando aí mais de 4 a 5 dias para vir o resultado. De qualquer forma, quem está internado está monitorado no hospital, quem foi de alta está recebendo orientação de monitoramento, de isolamento social e domiciliar, e a gente só espera que as pessoas estejam obedecendo, né? Mas então vamos lá. Eu vi um depoimento, inclusive, de um filho de um idoso lá de São Paulo que faleceu e foi diagnosticado com coronavírus, em que ele dizia que o pai desobedeceu todas as ordens de isolamento, continuou circulando, passeando pela cidade, acabou indo a óbito, mas desobedeceu completamente as recomendações. São 10 pessoas sob suspeita que ainda não receberam resultado se tem ou não o coronavírus. E são 67 pessoas em casa que não farão teste, se não piorar, potencialmente, né, podem ser positivas. E que podem ter. Então esse caso assim de não tem nada em São João já está passando da historinha. O coronavírus, ele está aqui sim. A gente só não confirmou ainda em quem está aí com a pessoa. Agora, mas secretária, tem o vírus. Essa questão de confirmação, né, de exames, há uma previsão aí para o município receber testes rápidos? Isso vai poder ser aplicado em massa na população, ou como é que vai ser os procedimentos? Assim, Jonas, o ministro, ele fez um vídeo ontem orientando que o Ministério da Saúde adquiriu uma quantidade bem importante aí de kits, e já chegou em Guarulhos e já estava em processo de logística para encaminhamento para os estados. A partir do momento que chegar aqui em Santa Catarina, o governo do estado deve agilizar o encaminhamento para cada região de saúde, e nós aí vamos buscar na regional. Qual que é o público principal para o uso do teste? O teste rápido, ele é prioritariamente, quase que exclusivamente, para ser usado em pacientes sintomáticos e profissionais de saúde com sintoma. Por quê? Diferente desse teste que o LACEN faz, que demora 4 dias para ficar pronto, esse é um teste que ele é ultra sensível e ele identifica o vírus dentro do corpo. O teste rápido, ele não identifica o vírus, ele identifica o anticorpo que eu produzi porque tive contato com o vírus. Então eu preciso, para poder fazer o teste, eu preciso já estar apresentando sintomas. Sim. Se uma pessoa normal, eu acho que eu tô, mas eu não sinto nada e quero fazer o teste, não adianta. Ele não vai ter serventia, ele vai dar negativo, porque ele só aparece
para as pessoas que tiverem com sintomas e que com o sintoma apresentado já fazem então 4, 5, 6 dias que se tiveram contato com o vírus, o corpo já produziu anticorpo e a gente consegue detectar. No caso, os principais sintomas é a febre alta, Tosse seca, diarreia, dor de garganta, coriza e tosse produtiva também, aquela tosse com catarro, com secreção. Ou seja, não tendo esses sintomas, não vai ser aplicado o teste. Não tem sentido fazer o teste. Ah, eu tive e já melhorei. Não faz sentido fazer também, porque ele vai identificar a produção de anticorpo, que é aquele anticorpo que o corpo da gente produz quando a gente está em contato com um agressor dentro do corpo da gente. Se eu já me curei, se eu já passei pela infecção respiratória, eu já estou imune. Eu não vou ter contato, eu não vou contrair de novo. Haverá em algum momento um teste para descobrir se a pessoa foi ou não infectada e se tem imunidade futuramente, já, né? como acontece quando a gente faz lá, as gestantes fazem para ver se tiveram rubéola, toxoplasmose, que aí tu faz lá o IgG e o IgM para ver se um dia tu teve contato. Futuramente, provavelmente a gente vai ter esse exame disponível, sim. Então, assim, para o povo de São João, o que vai ser importante? O teste rápido, ele vai servir bastante para o nosso plano de retomada da economia e nas indústrias. Então, eu tenho um profissional que chegou para o trabalho e está com sintoma. Ele vai ser orientado a ir para casa, procurar o serviço de saúde, que vai testar. Se der negativo, volta para o trabalho. Se der positivo, fica com todas as restrições de isolamento domiciliar conforme o protocolo do Covid. E aí a gente vai conseguir seguir um planejamento de retomada da economia, podendo testar as pessoas sintomáticas. Certo, mas sempre sintomáticas, né? Não tendo sintomas, não adianta se preocupar, correr pro posto de saúde, porque não vai rolar nada. E nem comprar, e nem ir num laboratório qualquer comprar, tu vai gastar dinheiro à toa, porque vai dar negativo. Certo. Agora, secretária, está acontecendo em paralelo a toda essa pandemia, né, a vacinação da gripe. Em São João, a secretaria está indo de casa em casa, passando de bairro em bairro. Como é que está a vacinação? Então, nós conseguimos montar, até porque a gente montou o centro de testagem no centro, eu tive que mobilizar uma equipe de saúde e profissionais para ali. Nós conseguimos fazer uma equipe volante, que é essa equipe que está indo com o carro, vai o carro de som na frente, anunciando e vai vacinando os idosos em casa. A nossa estratégia foi começar dos bairros do interior para cá. Então a gente começou Arataca, fez Tigipió, fez Colônia, Fernandes e agora está no Jardim São Paulo. Só que a gente percebe uma angústia bem grande dos idosos, agoniados que o carro não chegou na sua casa ainda, principalmente os do centro. Então nós já estamos planejando, eu e a Aline, de organizar para a semana que vem uma estratégia diferenciada aqui para o centro. Não vou colocar ainda porque a gente está planejando, mas vai ter coisa boa. A gente vai manter uma equipe volante nos bairros e vai fazer uma estratégia diferenciada aqui para o centro, para a gente poder atender maior número dos idosos. Os idosos, por natureza, já são ansiosos, né? E aquele que quer tomar vacina, ele quer tomar hoje. Ele quer que o carro passe hoje na casa dele. A gente é um município grande, são muitas ruas. E a estratégia foi realmente essa, de vir dos bairros mais distantes para o centro. Então, hoje o carro de som está ali finalizando o bairro Jardim São Paulo. E provavelmente amanhã a gente deve vir pro lado de cá do município, né? Região, eu não sei te dizer qual é, eu não vi o cronograma ainda. Mas fazer, quem sabe, aqui, Carmelo e Ribanceira do Sul, sim, por agora, nos próximos dias. A perspectiva é de finalizar quando a vacinação da gripe? A campanha acaba em maio, 30 de maio, 31 de maio. Então a gente tem bastante tempo ainda para vacinar, terminar de vacinar todos os idosos e depois avançar na imunização das gestantes, dos outros grupos de risco. Uma preocupação ontem ainda foi me colocada com relação, não é uma questão, é mais um medo de, nesse momento que tá esse vírus aí, eu vou abrir o meu corpo para dar a vacina da gripe. Tem correlação e qual que é a importância desses idosos serem vacinados neste momento, secretária? Então, a vacina da gripe, ela protege contra 3 dos principais vírus que causam pneumonia e outras complicações graves nos idosos. Claro que o Covid está fora,
né? Ele não faz parte do pacote. Então, se eu tomar a vacina da gripe, eu não estou protegido contra o Covid. E isso tem que ficar bem claro para a população. Só que a proteção que a influenza A, a influenza B e o H2N3, que são os outros agentes que a vacina da gripe protege, a pessoa ela tem que estar com um bom estado de saúde. Então, se eu tenho um idoso, por exemplo, em casa, que está apresentando sintomas de gripe, sim, ele deve primeiro passar numa avaliação pelo médico, para que o médico avalie se ele tem condição de tomar a vacina da gripe naquele momento. Como a vacinação vai até final de maio, caso a gente tenha algum idoso que está apresentando alguns sinais e sintomas de resfriado, de gripe, a orientação é primeiro procurar atendimento médico, para depois, se tiver liberado para tomar vacina, vai tomar vacina. Porque ela é uma vacina, a gente vai ter contato com um vírus atenuado e pode muitas vezes apresentar alguns sintomas, né, leves. Eu tomo a vacina, eu posso ficar ali com uma coriza, um mal-estarzinho no corpo 1 ou 2 dias, que é o que a própria defesa do corpo da gente faz ao ter contato com o imunobiológico que recebeu pela vacina, né? Então é bem importante isso. A pessoa ela tem que estar com um estado de saúde bom para poder receber a vacina e não ter maiores reações. Mas sem dúvida é muito importante que todos os idosos tomem a vacina. Porque independente do corona, a gente tem o H1N1 que mata, a gente tem, né, os outros agentes ali da influenza que são agressivos para esse público. Já vou denunciar, porque lá em casa uma senhorinha andou correndo do carro da saúde para fugir da vacinação e andou usando esse argumento: não vou me vacinar agora por causa do coronavírus. Daí vai explicar, né, para uma senhora de idade que não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. Agora, secretária, uma coisa em paralelo à outra, né? Porque estamos com coronavírus, fazendo vacina da gripe para proteger os nossos idosos do H1N1, mas estamos com foco de dengue na cidade, que é outra coisa que as pessoas precisam fazer a sua parte também. E é preocupante, né? Porque estamos tendo que lidar com várias crises ao mesmo tempo. Então, Jonas, São João Batista sempre foi um dos municípios que, graças a Deus, a gente não tem caso positivo de dengue ainda aqui em São João, contraído em São João. A gente já teve aí no passado algumas pessoas que contraíram fora e vieram doentes para cá. Só que em menos de um mês nós tivemos 4 novos focos de dengue no município, que são armadilhas que a gente coloca, sim, em áreas estratégicas, e os agentes eles monitoram. E isso é preocupante. Quando a gente tem no mesmo raio mais de um foco num determinado período de tempo, a gente é considerado infestado por dengue. E eu não gostaria de, nesse momento, manchar São João Batista com esse título. E eu acho que, assim, todo mundo está fazendo isolamento, agora a gente está mais em casa, vamos cuidar do jardim, vamos dar uma repassada aí nas tampas da caixa d'água, ver se a gente tem algum local que está com acúmulo de água, vamos limpar. E, pessoal, recebam os agentes de endemia. Nós temos 4 agentes de endemia em São João Batista. Eu até vou pedir para a Aline para a gente fazer uma foto bem bonita com todos eles, para a gente divulgar nas rádios, para que todo mundo saiba quem são os agentes de endemia e recebam eles quando eles visitarem vocês. Porque o que acontece? Quando a gente tem um foco, a gente precisa ir de casa em casa num raio de 300 metros do foco. Sim. Que é a área que a gente tem que visitar cada casa. E aqui no centro, especificamente, é onde a gente tem maior o número de casos de foco, e são justamente a área do município que eles têm mais dificuldade de ser recebidos. Então eu faço um apelo à população. Eles vão identificados, eles têm o crachá, eles se identificam. Recebam um agente de endemia na sua casa para que ele possa fazer o trabalho dele e a gente continue protegendo São João. Até porque é coronavírus, é H1N1,
A dengue, febre amarela. sarampo. Tivemos uma morte por febre amarela recentemente aqui em Santa Catarina, o que é assustador, porque tem vacina gratuita nos postos de saúde. Já né? tivemos 2 macacos mortos em Canelinha. Exatamente. E boa parte, né, depende das pessoas, porque a vacinação da febre amarela, basta a pessoa ir na sala de vacinação, Tá disponível. Está disponível. No começo do ano, aliás, final do ano, se eu não me engano, em novembro, eu tive que vacinar os meus meninos. E aí eles têm muito medo da vacinação, então levei minha carteirinha para ver se tinha alguma atrasada e não teve como eu fugir da agulha e me vacinei. E foi muito rápido, então as pessoas vão, nem precisa esperar para vacinar, é só falar com a chefe da vacinação, ela já olha ali e já faz a vacinação na hora. E assim, ó, Jonas, a gente montou uma estratégia diferente no centro. Nós separamos a unidade em 2. Uma área atende só doente respiratório e ela é toda preparada. A gente conseguiu lá uma barraca do exército, eles montaram ali pra gente dar o atendimento inicial. E lá na outra entrada de trás do posto, a gente fez uma área exclusiva para pessoas que não têm sintoma respiratório. Então a vacina tá lá, o teste da linguinha tá lá, teste da orelhinha, teste do pezinho, consulta para outros sintomas que não tem a ver com respiratório tá lá. Então as pessoas não precisam ter medo, podem ir se vacinar porque elas não vão estar em contato. São 2 áreas separadas de atendimento que nós montamos por conta do Covid. Voltando, né, ao assunto do Covid, a gente não vai conseguir ler as mensagens de todo mundo que participou aqui na live, né? Até muitos dos questionamentos são muito semelhantes, comércio, Comabre, empresa, né? Também não cabe, né? A secretária aqui tá comentando, mas um ouvinte, ele falou sobre o isolamento vertical, né? Que eu já vi isso agora, o pessoal tá usando muito esse termo, né? Seria isolar os idosos e o restante voltar tudo ao trabalho. O isolamento vertical ele pode até funcionar, mas só no caso de teste em massa, né, secretária? Que daí ele teria um resultado mais eficaz. Na verdade, ele deve ser utilizado no processo nosso de retomada. Certamente a organização vai ser dessa forma. A gente separando os grupos, orientando a manutenção do isolamento domiciliar dos idosos, doentes crônicos, gestantes e o retorno gradativo das atividades corriqueiras com restrições e orientações e separação, distanciamento entre pessoas dentro dos estabelecimentos. Então, certamente essa vai ser a orientação do retorno e também acompanhado com a questão da testagem dos doentes respiratórios, né? Manutenção disso. Então tem que andar paralelo para que ele seja efetivo. Mas é sem dúvida uma medida de redução de danos, né? Sim. É uma medida mais organizada do processo de retomada. O governo federal anunciou que chegou, né, agora no país 500 mil kits de testes rápidos do Covid-19, que está para chegar a mais 5 milhões, né? Provavelmente boa parte vai ser utilizado nos profissionais de saúde, né? Eu tenho visto aí os anúncios das secretarias de saúde e do estado também dizendo que a prioridade é aplicar teste nesse pessoal, porque a gente precisa contar com essa gente toda trabalhando, né? Então a prioridade está por aí. Isso. Mas certamente vai vir as recomendações, a partir do momento que chegar, vão vir as recomendações de como deve ser feita a utilização dos testes. Muito bem, secretária Karen Geller Leopoldo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa nesta terça-feira, foi esclarecedor. Obrigado.